Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, seremos salvos da ira por meio dele. Em outras palavras, não existe ira no nosso futuro. Para o Filho de Deus, a ira ficou para trás, a punição ficou para trás, até mesmo a morte ficou para trás. Você ressuscitou em Cristo, amém? E hoje você está firmado no Cristo ressurreto. We declare you are our God. I declare you're my God. You're my God. You've removed all my fears, all my doubts. At the cross, there your will is revealed. Every sickness and pain you have healed. For your love will never fail. Your love will never fail. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven much. Your mercy knows no end, knows no end, it knows no end. Your mercy stretches to the heavens. Lord, call on your name. Lord, I call on your name, on your name. You've removed all my sins, all my shame. By your grace, in your arms, I am found. Dearly loved, and with goodness I'm crowned. For your love will never fail. That's right, church, declare it. Your love will never fail. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven much. Your mercy knows no end, knows no end. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven much. Your mercy knows no end, knows no end, it knows no end. Hoje com o pastor Joseph Prince. O motivo por que Cristo ressuscitou dos mortos foi para nos declarar justos. Amém? A Bíblia diz que Cristo foi entregue por nossos pecados. Em outras palavras, foi porque nós pecamos. Nós temos pecados. Por isso Cristo foi entregue. Cristo também ressuscitou dos mortos porque fomos declarados justos. Isso não é incrível? Ou seja, Deus não podia ressuscitar Jesus dos mortos até que a obra da cruz fosse concluída? E sobre este fundamento, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não ressuscitou Jesus dentre os mortos porque era seu filho. Não. Ele sempre foi o filho. Ele ressuscitou Jesus dos mortos porque nós
fomos declarados justos. Amém? Sempre que eu vou a Israel, Deus fala comigo. Não é uma viagem de peregrinação. Quando estou lá, para onde me viro, eu vejo a Bíblia. Eu olho para o alto e vejo os 4 ventos que a Bíblia menciona, olho para a agricultura e as videiras falam comigo. Quando eu vejo as videiras nas suas hastes, me lembra da cruz, me lembro do que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira verdadeira. Eu me lembro que uma vez eu estava no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou o seu famoso sermão, e você pode quase visualizar, porque existe uma plantação de bananas, que lembra os 5.000 homens que estavam lá, sem contar as mulheres e as crianças, talvez 10.000 ou 15.000 pessoas. E estudos foram feitos naquela localização que mostraram que a acústica é espetacular. Eu testei, eu fiquei no lugar onde Cristo devia ter ficado em pé falando e ensinando. Eu não tive que falar alto. Nós fizemos o teste das 2 formas. Eu estava lá com o povo e o pastor Lawrence falou lá de cima, falou um pouquinho alto e disse: benditos são os pobres de espírito. E lá embaixo se escutava a sua voz, clara, exata. Amém? O Pai preparou aquele lugar, o ambiente, a acústica para o seu filho. Tudo foi feito por ele. Um dia, quando eu estava lá, eu fiz um experimento semelhante. Eu senti um desejo de ver como era na parte de trás. Raramente as pessoas vão para lá. E eu fui, decidi deixar todos ali. Tinha um guia falando com eles. E eu sozinho caminhei para longe deles e fui para o outro lado que dá a visão para Cafarnaum. Porque na continuação da história bíblica diz que Jesus foi, encontrou o leproso. E depois de purificá-lo, foi para Cafarnaum. O lugar onde ele estava pregando, onde o povo estava, não estava na direção de Cafarnaum. Cafarnaum estava do outro lado, por isso eu decidi caminhar naquela direção, para Cafarnaum, que está a uma distância dali. Eu estava sozinho e eu vi rochas que tinham caído, pedras. E eu vi como se um leproso estivesse ali se escondendo atrás das pedras. Depois do sermão da montanha, Jesus limpou o leproso. Ele não estava entre a multidão, ele não podia. Seria apedrejado. Ele estava escondido em algum lugar, naquelas pedras, e o que tocou meu coração foi isso. Que Jesus não foi para a direção onde estava o povo, para receber louvor e adulação, como fariam as celebridades. Ele foi para a direção oposta do povo. E o povo teve que segui-lo, porque a Bíblia diz, as multidões o seguiram depois do sermão. Para que o seguisse, deve ter ido para o outro lado, à procura daquele leproso. Eu olhei para aquelas rochas caídas e imaginei um leproso ali. E ouvi o cantar das aves e me lembrei do que Jesus disse: olhem as aves dos céus. Nem semeiam nem colhem, mas o Pai as alimenta. E pensei comigo mesmo, o que o leproso ouviu que o fez vir a Jesus, que fez com que ele visse o Senhor compassivo, não como os religiosos, deve ter sido aquela parte do sermão onde diz, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? O que ele ouviu certamente não foi juízo, ele ouviu a graça. Para que tivesse confiança de vir ao Senhor. Ele tinha certeza que o Senhor poderia curá-lo, mas não sabia se ele iria querer curá-lo nessa situação. Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. E o Senhor o tocou. Oh, que coisa linda. Eu amo o Senhor Jesus. Ele nos dá mais do que pedimos. O homem não pediu por um toque. Há quanto tempo nenhum humano tocava? Jesus o humanizou. E Jesus disse, eu quero, seja limpo. E quando ele falou isso, a multidão já estava ali quando o homem foi curado. Ele podia estar entre eles. E o capítulo seguinte nos diz, o capítulo seguinte é o Sermão da Montanha, que Jesus estava em Cafarnaum. Você pode perceber na topografia lá exatamente onde ele deveria estar.
Coisas assim mexem com meus hormônios espirituais, você entende? Quando vou a Israel, essas coisas que eu busco. Amém? Se for lá e ouvir um guia contando essa história e narrando com muito entusiasmo e dizendo assim, você imagina um leproso estava ali, lembre-se que foi eu que falei para ele. Amém? Hoje vou compartilhar algo que há muito tempo tenho vontade de compartilhar. Na verdade, toda a parte gráfica foi feita no ano passado, ou 2 anos atrás, mas nunca tive a liberdade para falar. Portanto, aperte os cintos, prepare-se, porque você vai ser grandemente abençoado por essa palavra. As pessoas pensam que a igreja não entende sobre profecias, porque quando ensinamos, muitas pessoas ficam loucas, desajustadas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre profecia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim temos ainda uma mais firme palavra dos profetas, não uma palavra suspeita ou duvidosa, uma palavra que é incerta, mas uma palavra ainda mais firme dos profetas. E farão bem se a ela prestarem atenção. Nos nossos dias hoje, as pessoas pensam que profecia não é algo confiável e não é uma palavra firme, não devemos enfocar nisso e que não é bom nem prestar atenção nelas. Não vai fazer bem, vai confundir você. Não, isso é contrário às Escrituras. A Bíblia diz que a profecia é a mais firme palavra. E farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro até o dia em que clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Se olharmos para as circunstâncias do mundo, elas exigem uma resposta. O que está acontecendo no mundo? E onde estamos nós? Para começar, deixe-me dizer que existem pessoas ensinando coisas que não estão na Bíblia. Eu não estou interessado nisso, quero falar da Bíblia. Grande parte da Bíblia é profecia. Se não queremos pregar, falamos que profecia é uma palavra sem firmeza. Quando a Bíblia diz que é uma palavra firme, alguns dizem que se falamos de profecia as pessoas ficam estranhas. Quando a Bíblia diz que prestar atenção é bom. É uma luz nas trevas. Vai ser uma luz nas suas trevas, até que o dia clareie, quando Jesus voltar para nós. Então queremos seguir a Bíblia. Por exemplo, estão ensinando sobre as 4 luas de sangue. Não tenho nada para falar sobre isso. Não olhe para mim. O que o senhor diz sobre as luas de sangue? Bem, essas luas são um fato e coincidem com as festas em Israel. Isso não pode ser negado, ok? Mas o que eu discordo é com a interpretação, ok? A interpretação quase sempre fala de juízo, de problemas, e as pessoas têm uma expectativa de temor quanto ao futuro. Isso não é o capacete da esperança. A esperança é uma positiva expectativa de bênçãos do seu futuro. Amém? E dizem, isso vai acontecer com Israel, mas nós não somos Israel. Oramos por Israel, coisas acontecem em Israel enquanto eles continuem rejeitando o Messias. Eles estão parcialmente cegos. Amém? Grande parte das profecias dizem respeito a Israel, mas veja, irmãos, antes de interpretar qualquer um desses sinais, precisa estar firmado em que? Romanos 5:9, muito mais agora fomos justificados por seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Em outras palavras, não existe ira no nosso futuro. Para o Filho de Deus, a ira ficou para trás, a punição ficou para trás. Até mesmo a morte ficou para trás. Você ressuscitou em Cristo. Amém? E hoje você está firmado no Cristo ressurreto. Você deve ter essa mentalidade. Você já está morto para o pecado. O pecado ficou para trás. O juízo ficou para trás. Você não é perfeito, mas já morreu para o pecado. O pecado não pode ser imputado a você. Está entendendo até agora? A morte está diante para o descrente, para o Filho de Deus e está atrás. O apóstolo Paulo não esperava a morte, ele esperava o arrebatamento. Paulo escreveu 3 epístolas no Novo Testamento. Se contarmos Hebreus, que acredito que ele escreveu, são 14. E somente em 2 das suas epístolas, ele não mencionou o arrebatamento e a vinda do Senhor. Pense nisso. 2 entre
às 14. 2 entre 14. Isso é muito. Quando Paulo escrevia, ele falava sobre a vinda do Senhor. E alguém diz qual é o benefício de falar da volta do Senhor? Amigo, no mundo atual, precisamos dessa esperança. Mas isso é uma fuga. No momento do seu problema, vai precisar dessa fuga. Quando ele voltar, teremos um novo corpo, um corpo que não envelhecerá, nem morrerá. E a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não queremos que vocês sejam ignorantes, muitos crentes são ignorantes, quanto aos que dormem, quanto aos crentes que já morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus o trará mediante Jesus. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, o arrebatamento não é fruto da imaginação de pregadores do século XIX. Dizem que a palavra rapto é uma palavra que não está na Bíblia, foi usada primeiramente por alguém no século XIX. Deixe-me dizer isso, a palavra trindade também não está na Bíblia, mas a doutrina está, a realidade está. Amém? Deus criou todas as coisas na terra. O Deus triuno, Elohim. Im é plural, Eloá é singular, Deus. Elohim é 3 em 1, trindade. Ele fez esse universo. Todo o universo é, como diz a ciência, feito de espaço, tempo, movimento. Assim, no tempo, já estava a trindade. Passado, presente, futuro. No espaço também está a trindade. Largura, profundidade e altura. Amém? Existe trindade na matéria. Tudo está em 3. Deus fez tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus. Você é corpo, alma e espírito em uma pessoa, integralmente. Seja um. Eu me sinto assim, mas meu amigo aqui dentro se sente de outra forma. Por favor, seja um. Não existem 3 deuses, amém? Você me acompanha? Diz claramente que o arrebatamento é palavra do Senhor. Vem da palavra grega rapazô, tirar, arrebatar. Matthew Henry, que escreveu um comentário no século XVII, ele menciona o arrebatamento corpóreo quando Jesus voltar. Assim, não é a imaginação de alguém no século XIX. Versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! 17. Depois disso, os que estivermos vivos, aqui fica desmontada a teoria parcial. A teoria parcial diz que parte da igreja vai ficar, parte vai subir. Você pergunta por quê? Porque não são fiéis. Só os fiéis serão arrebatados. Ah, é? É. Leia a Bíblia. Nós os que estivermos, qual o critério? Vivos. Crentes que estiverem vivos. Na hora do arrebatamento, que é iminente, para qualificar você tem que simplesmente estar vivo. Claro, se for crente, se estiver vivo e permanecer vivo. Não diz aqui, nós que somos fiéis, nós que vigiamos e oramos, nós que somos mais santos, seremos arrebatados. Diz, nós que estivermos vivos. Entenda, uma vez que você é justificado pelo seu sangue, seremos livres da ira. O Senhor resgatará a sua igreja antes de derramar a sua ira. Os 7 anos de tribulação, quando os Estados Unidos da Europa, o restaurado Império Romano, tiveram um novo líder para resolver os problemas do mundo, até mesmo os problemas religiosos, ele terá um falso profeta, e a Bíblia diz que a Europa, que já esteve sob o domínio do Império Romano, será restaurada. Mas não vamos ver isso. Seremos salvos da ira. O Senhor Jesus, quando foi para Nazaré e lhe deram um rolo para que lesse, a Bíblia diz que ele abriu o rolo exatamente em Isaías 61. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar o quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos. Então ele disse, para pregar o ano aceitável do Senhor, e ele fechou o livro.
Eu disse, ele fechou o livro. Mas quando lê no livro de Isaías, diz, o ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus. E foi aí que Jesus parou. Mas se continuar lendo em Isaías, vai dizer o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Na sua primeira vinda, ele não veio para vingar. Ele veio para demonstrar favor, graça. Jesus sabia onde fechar o livro. Também temos que aprender a fechar o livro. Entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança são 2000 anos. Que hiato! Você me escuta? O dia da vingança virá. Deus vai dizer, basta. O que ele está fazendo? Esperando que o cálice se encha. Essa expressão está na Bíblia. O cálice dos amorreus ainda não está cheio. E quando se encher e Deus trouxer juízo, Deus será glorificado. Amém? Assim existirá juízo no futuro? Sim. Pastor, eu pensei que o senhor pregasse a graça. Somente aqueles que apreciam o juízo e a justiça do Deus Santo, o Deus 3 vezes Santo, podem apreciar a graça que foi demonstrada na cruz. Se não houvesse justiça, não precisaria a cruz. Deus varreria todos os nossos pecados para debaixo do tapete e diria, homens são assim mesmo. Não existe punição, não existe preço. Não, porque Deus é santo, ele tem que punir o pecado, ou então o universo se desintegra. Porque Deus é amor, ele não quer punir pecado no seu corpo. Daí a cruz. Hoje Deus é justo, nos tornando justos. Posso ter um amém? Siga-me. A Bíblia diz claramente que os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Receberemos o nosso novo corpo. Não teremos medo de altura. Deus primeiro vai transformar e depois arrebatar. Ele não é tão gentil e cortês e amável, porque muitos temos medo de altura. Se subirmos um prédio alto, olharmos para baixo, ficamos tremendo. Mas naquele corpo não teremos mais enfermidades, não teremos espinhas, nem enfermidades, nem envelhecimento. Não vamos mais dormir quando o pastor estiver pregando. Amém. Nesse corpo seremos jovens, seremos energéticos, seremos fortes. E será para sempre, meu amigo. Não vai ficar flutuando, desencarnado. Terá um corpo como o corpo de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele comeu. Ele comeu com os discípulos. Assim, com um novo corpo, ainda vamos poder comer. Não para nos sustentar, mas para usufruir suas bênçãos. Amém? Foi uma boa notícia para muitos. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, não precisa ler, somente escute. Em 1 Tessalonicenses 1, temos essa frase. Paulo escrevendo, diz para eles, o trabalho da fé, o esforço do amor, perseverança da esperança. Outra vez, trabalho da fé, esforço do amor, perseverança da esperança. Note que no livro de Apocalipse, Jesus deu essa mensagem para a igreja em Éfeso. Conheço suas obras, mas não havia fé. Conheço seu esforço, seu trabalho, mas não havia amor. Conheço sua paciência. Ele fala das obras, do trabalho e da paciência. O que faltava? Fé, esperança e amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Igreja, não é o que você faz, mas por que faz o que faz. O que é perseverança da esperança? Quando Paulo fala de perseverança, não diz, você recebeu um diagnóstico negativo dos médicos. Paulo diz, persevere, tem esperança. É claro que pode ser aplicado assim. Uma expectativa positiva. Mas quando Paulo fala de esperança, quase sempre se refere à volta do Senhor. E a igreja foi roubada disso. É por isso que em 2 Tessalonicenses, se ler a segunda carta, Paulo diz para eles, assim, a fé de vocês cresce cada vez mais, o amor também aumenta, mas Paulo não menciona a esperança.
o que aconteceu com os crentes em Tessalônica. Entre as duas cartas, alguém veio e disse para eles que o arrebatamento já tinha acontecido. Perderam a esperança. Me acompanham? Estão ouvindo? Amém. Eu creio que a Igreja de Jesus Cristo chegou ao momento que não precisa ir para o Instituto Bíblico para entender isso. Quando lê sua Bíblia, sempre se lembre que ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. 1 Coríntios 10, não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a Igreja de Deus. Quando Deus olha para a terra, só vê 3 grupos de pessoas. Deus não vê a sua nacionalidade, Deus não vê qual é a sua raça. Deus diz que se você não é judeu, você é gentio. Faz parte das nações gentílicas. As nações do mundo, tirando Israel, são gentias. Ok? Judeus, gentios e a igreja, composta de judeus e gentios. Assim não somos mais judeus, não somos mais gentios, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Posso ter um amém? Assim, tudo que Deus faz nessa terra, lembre-se, por exemplo, que Deus fala, alguns pegam referências como aqui está em Romanos, quando Paulo diz, eu escrevo para vocês gentios. Ele não fala para a igreja, diz que os ramos foram quebrados. Alguém diz, pastor, podemos perder a salvação, porque diz que alguns ramos foram quebrados. Não, lê o contexto e vai ver que está falando com os gentios. O contexto é importante. Amém? Agora, veja o que Jesus disse em Mateus 24. Se você pensa que a profecia não é importante, pense nisso. A resposta mais longa que Jesus deu a uma pergunta foi para essa pergunta. Jesus disse, vocês veem este templo, o templo de Herodes, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava caminhando com os discípulos e a Bíblia diz que Pedro, Tiago e André vieram a ele e perguntaram, Senhor, quando se darão essas coisas? Sabemos que aconteceram no ano 70. E depois perguntaram, qual será o sinal da sua vinda e do final do mundo? Isso fala do nosso tempo. Existem 3 perguntas aqui. Foi em Mateus 24. Então ele dá uma das mais longas respostas para uma pergunta e foi uma profecia. E você ainda pensa que profecias não são importantes. Amém? No próximo programa, A sabedoria é o temor ao Senhor. Que este temor livre você de todos os outros temores. Amém, igreja? obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.